Somos parceiros já há uns 7 anos, mais ou menos, né? Desde 2017. Fizemos alguns trabalhos juntos. E o foco desse ano, agora em janeiro, é o lançamento do livro em parceria com uma música do César, que é a música Quem é Você? Que esta música tem tudo a ver com o contexto do livro, né? Foi, assim, algo muito sincrônico, como sempre é, né? Esse trabalho que a gente tem feito já há algum tempo, e a gente vai falar sobre isso hoje, que é um dos temas que a gente trata no livro, que é sobre a música, não só nas escolas, mas no nosso contexto do dia a dia. E o César, ele já fez alguns trabalhos, alguns projetos, tanto com crianças pequenas como jovens, né? Acho que do 6º ao 9º ano, ou era ensino médio também, não me recordo direito. Crianças que estavam envolvidas com drogas, né? Então, ele fez um projeto muito bacana com essas crianças, envolvendo a música, e é isso que ele vai contar para a gente aqui hoje. Quantas decepções ainda tenho que sofrer para que eu possa evoluir e aprender. Quanto tempo tenho perdido com tantas coisas que não me completam, e quantos outros seres tenho sido, que tantos outros papéis me interpretam. Ô, Grécia, para mim é uma honra muito grande poder estar falando novamente com você. A gente já fez muitas coisas, como você mesma citou, né? Inclusive, eu me lembrei agora também do que nós fizemos no YouTube. Antes aí, nós fizemos um quadro que foi bem legal, né? Eu pergunto de responde. De responde. Eu estou à disposição, estou feliz de estar aqui. E vamos ver o que eu consigo falar alguma coisa a respeito desse projeto que nós realizamos. O primeiro projeto que você fez foi com os jovens, depois foi que fez com as criancinhas, não foi isso? Sim, o projeto se chama Cantando Ideias, Despertando Consciências, e fomos realizar a primeira edição, porque sempre, Grécia, eu fui muito procurado como artista por causa das minhas ideias, das letras das músicas, né, que traz alguma coisa assim um pouco mais diferente do mercado. Então, alguns professores me procuravam e pediam se podia falar sobre as minhas letras nas escolas, com os alunos, e eu, claro, né, ficava feliz, até que uma professora que dava aula nessa época num colégio no Jardim Jacira, em Itapecerica da Serra. Mas ela sempre foi uma professora muito diferenciada, muito ligada a essa questão de olhar muito cada aluno individualmente, apesar do sistema não permitir tanto isso, mas ela sempre fazia o que podia, né? Então ela se tornava, né, muito amiga de todos os seus alunos, e aí ela fez esse convite, e aí nós decidimos que poderia fazer, primeiro, uma espécie de trabalho dentro da sala de aula, com os alunos, pegando as minhas letras, começaram a estudar sobre as letras, a professora convidou os alunos se manifestarem em relação a determinadas letras. O que é que vocês acham das letras? E aí acabou que houve eles começaram a entrar no meu universo, né? E começaram a
a ter a vontade de querer saber mais. E eu lembro que nessa época tinha as redes sociais, já tinha alguma coisa, né? A gente se comunicava já pelas redes sociais. E a professora abriu essa possibilidade dos alunos começarem a fazer pergunta antes de me conhecerem através das redes sociais. E aí eu comecei a responder esses alunos, né? E eu sei que a professora fez várias categorias de trabalho, entre o que foi feito lá, inclusive eu tenho, que depois ela me doou, depois de algum tempo, né? Depois de anos, ela me doou todo o material que os alunos fizeram, geraram em sala de aula, a partir desse contato, a partir desse projeto. Então, os alunos faziam, por exemplo, jograis, uns faziam poesia, começavam a fazer poesia, uns fizeram música, outros faziam teatro. Então, foram várias coisas que eles começaram a fazer. Usaram a criatividade, né? Isso. Ela liberou, né, para que cada um fizesse o que achasse melhor. E, só para frisar bem, esse local é um local, né, da periferia de São Paulo, um local neste tempo. Hoje eu não sei como está esse colégio, mas era um colégio onde que tinha alunos com muitos problemas, com muitas dificuldades. Alunos, por exemplo, com pais alcoólatras, com pais violentos, com pais ausentes, com pais ligados à questão de drogas, pais presos, alunos que, por exemplo, iam para a sala de aula, mas nem se manifestavam, passavam o ano, né, sem se interagir. Então, não era uma escola... Era um contexto difícil. Não era um contexto assim muito dos melhores, não. Bem difícil. E começamos a observar que, através desse projeto, esses alunos, eles começaram a gerar um interesse e começaram a participar muito do projeto. Mesmo os alunos mais difíceis, inclusive os mais, digamos, entre aspas, em estado mais violentos, que às vezes eram até perigosos, porque, né, essa questão da periferia, às vezes até há ameaças por parte dos alunos. Os professores, às vezes, não têm muito o que fazer, né? Não é tão simples esse processo educativo de dar aulas, né, em sala de aula nessas comunidades assim. Eu sei que nós fomos para um show, que seria o show de encerramento, e seria a primeira vez que eu iria encontrar esses alunos iriam me ver pessoalmente pela primeira vez. Nesse meio tempo, você ficava interagindo com eles pelas redes sociais, né, trocando ideias, não é isso? Eu ficava respondendo a todas as... E eu tenho essas perguntas até hoje. Eles queriam saber teve um tanta contato coisa com eles, né? Um contato. Antes de ter um contato pessoal, você conversou muito com essas crianças, né? Com esses jovens. Sem dúvida. Dentro do escopo, né, do que estava sendo trabalhado em sala de aula, que era a respeito das minhas músicas, das letras, até da minha biografia também, a questão de uma pessoa que saiu do interiorzão de Minas, né? E no meu site tem uma página que relata muito bem tudo que a gente passou, né? A questão de muita doença, muita dificuldade. Então começou a haver uma sinergia, digamos assim, né? Uma ligação muito positiva, muito especial. Houve uma identificação dos alunos em relação a mim também, como pessoa, não só como artista. Que eles podem superar qualquer coisa, né? Isso. Começou a acontecer esse tipo de coisa. Eu me lembro, no final de tudo, depois a gente pode falar mais se você quiser, mas eu já vou lá no final. Essa professora, ela tem, né, um irmão, que é o Diego, e aí ela falou para ele, vai ter um show do César Di,
Aí falou o nome da casa, né? É uma casa que tinha no centro da cidade, muito especial, e nós marcamos um show lá, um teatro muito bonito. Aí, você quer ir? E esse Diego, ele gosta da minha música, né? Ele gosta do meu estilo musical. Aí ele falou, meu Deus do céu, você vai levar o César para fazer show para os seus alunos? Eu falou, vou. Então eu vou lá, porque eu vou ter que ir lá para defender o César, porque eles vão matar ele lá. Eu falo, eu não acredito que quem gosta, né? Eles vivem um outro mundo. Como é que vai assistir um show de um artista tocando o estilo do César? Sendo que eles curtem outras coisas. Eu conheço muito bem. Vai dar problema isso. Eu vou lá porque qualquer coisa que acontecer eu vou ajudar. Na segurança. Isso que eu estou falando é verdade. Bom, resumindo, nós fomos para esse show. Foi a coisa mais especial, uma das coisas mais especiais que já aconteceu na minha história como artista. Foi uma coisa muito maravilhosa. Eles cantavam as músicas, inclusive tem esses vídeos na internet. Quem quiser assistir, pode assistir. Uma coisa de louco. E no final, a gente foi conversar com um por um. Esses alunos choravam muito, eles se emocionavam muito. Eu tenho até hoje uma pasta gigante de todos os tipos de manifestação que levaram para mim, cartazes. Um aluno que não falava na escola de jeito nenhum, ele escreveu uma carta especial me agradecendo pelo projeto, né? Pelo que o projeto despertou nessa criança. Então, cada um entendeu claramente a proposta do projeto. E qual é a proposta do projeto? É que cada ser humano é alguém muito especial. É alguém que tem arte dentro de si e que precisa simplesmente uma oportunidade para que possa manifestar essa arte. Muitas vezes, aqui não se trata de dizer se existe culpa de alguém ou até da instituição. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que, nesse projeto, as crianças conseguiram se manifestar, colocar para fora, de uma forma como elas mesmas disseram, como nunca antes tinham feito. Então, isso foi um sucesso estrondoso e eu fiquei completamente até abobalhado com isso, mas é claro, eu fiquei muito feliz, né? Tanto é que depois fizemos várias edições, inclusive fora de São Paulo, em escolas de outros estados. E só para completar, depois que nós fizemos com esses alunos que tinham uma faixa de idade mais ou menos ali de 13 anos para cima, até 17, por exemplo, até o nono e até o primeiro, até o segundo, terceiro ano do ensino médio. Uhum. Entende? Aí, depois, lá na frente, a gente foi fazendo várias edições com os alunos mais ou menos nessa faixa de idade. Até que uma professora teve a ideia de fazer com crianças de 3, 4, 5 anos. Assim, aí eu falei, não, aí você que sabe, se você quiser fazer, mas o projeto, eles não vão conseguir entender isso. Pois ela fez, olha, Grécia, foi mais emocionante ainda do que esses que eu falei. Eu falei para eles no dia que eu fui lá, se fosse para mim vir no planeta Terra só por causa daquele momento, já valeria a pena. Todas as crianças, foi a mesma coisa que aconteceu com as crianças mais velhas, digamos assim. Todas. E eu tenho os vídeos também, isso pode ser visto nos vídeos que tem no meu canal. Então foi uma coisa assim, existe uma energia que acontece que os professores às vezes não acreditam, a direção não entende, mas acontece. Tem acontecido, e isso é algo que me deixa muito feliz. E por isso que a gente teve esse entrosamento tão forte, né? Porque desde cedo
É como se eu já tivesse um chamado para isso, né? Tanto que a minha formação é em pedagogia. Todo o meu caminhar na vida foi voltado para essa realidade. Algo dentro de mim me chamava, eu precisava olhar para essas crianças, né? Então, esse novo livro que eu escrevi agora, ele tem todo um contexto de vivências, de experiências, de coisas que eu passei com meu próprio filho, né? Nessa idade de mudança de setênio, 13 para 14 anos, uma idade muito difícil, e ainda mais com esse contexto agora de bullying nas escolas, que tem aumentado muito. Então, eu tive muitos problemas, até então eu via o problema dos outros, né? Então, é uma visão diferente. Você fica, você tem empatia, você se compadece e tudo mais, mas a partir do momento que você passa pela coisa, é diferente. Então, eu precisei passar também, para eu ver todos os lados, como é que funciona, né? O lado do professor, o lado da mãe, o lado do aluno, porque eu vendo o sofrimento do meu filho também. Então, tudo isso serviu de base para que eu pudesse trabalhar mais ainda nessa área, que é uma área que eu já me identifico, né? E é uma área que você também se identifica bastante. E a gente vê que isso tem resultado. A arte, gente, a arte mexe com tudo na gente. A música, a dança, né, o teatro, tudo isso é uma forma da criança se expressar, que nem sempre a criança consegue falar o que sente. Às vezes tem medo, né? Como você falou, o contexto em casa pode ser confuso, pais alcoólatras, né? Cada um tem a sua história difícil, né? Então, muitas crianças se fecham naquele mundinho, algumas chegam a tirar suas próprias vidas. São histórias muito difíceis, e eu, por trabalhar numa escola, eu vejo cada coisa assim, que é de doer o coração, é de chorar mesmo. E a gente vê que, através da arte, a gente pode fazer alguma coisa, que a criança se expressa através de um desenho, ela pode soltar as emoções através da música. Então, a gente precisa fazer isso florescer nas escolas. E por que eu falo das escolas? Porque as crianças passam uma boa parte do tempo dentro da escola. E, às vezes, ali é um momentinho onde ela pode ter a oportunidade de sentir um pouco de alegria, porque muitas delas passam dificuldades nas suas próprias casas. E esse livro vai além disso. A gente não está olhando só para a criança, a gente está olhando para os pais da criança, porque também são pessoas sofridas, né? Tem seus contextos de dores. Então, é um olhar mais amplo, não só para a criança, mas para todos, para os professores também, que também têm as suas dores e têm que lidar com todo esse contexto que é muito difícil. Então, a gente está trazendo esses assuntos. Eu falo muito sobre a música porque eu já desde pequenininha eu me identificava com certos tipos de música que me chamavam até de careta. Eu gostava muito de música clássica, já desde criança, né? Tem um pouquinho assim do viés do meu pai, que meu pai ouvia muito pianista, essas coisas assim, e eu gostava muito desse som, né? Então eu me identifico muito, que eu sei que isso faz bem para a alma, né? E aí o que a gente vai falar aqui também? Dos tipos de música, porque tem música que também desequilibra a gente. Eu não sei se A dá para chama vocês sagrada. verem. A chama É, sagrada. é a Uhum. chama sagrada de Lobisang Rampa. E eu fui intuído porque eu estava num momento em que eu queria muito, eu estava querendo mais confirmações, né? Eu queria fazer um trabalho, já estava fazendo, mas eu queria ampliar, no sentido mais profundo, né, digamos assim. E eu não queria que a minha música fosse só uma música que servisse somente para a diversão. Claro que é lógico que eu quero sim que a minha música seja alegre, divertida, serena, que seja para momentos assim de descontração. Sim, claro, mas eu queria mais. Eu queria que a minha música trouxesse uma mensagem, algo além, que pudesse ajudar as pessoas a entrar por uma porta mais transcendente, digamos assim, né?
que ajudasse nesse despertar da consciência, para a gente compreender a nossa realidade, além das organizações, somente das organizações sociais. E aí eu peguei esse livro, como eu disse, intuitivamente, olhei a capa, achei muito legal. É um livro escrito pelo Lobsang Rampa, e eu abri aleatoriamente, e quando eu abri aqui numa página. Eu vou ler aqui para vocês o que está falando aqui. Está falando assim: sons. Que coisa poderosa pode ser um som? Pode acrescentar energia aos pensamentos. A música, a boa música, pode inspirar e elevar o homem. Pode reforçar a fé na honestidade do próximo. Sem dúvida alguma, isto constitui uma realização extremamente desejável em si. Mas a música, especialmente composta, pode transformar uma população num exército. O que acontece é que os jovens estão tentando tornar-se mais loucos com uma música, com uma cacofonia dissonante que parece ter sido composta para extrair deles o que de pior há neles. Levá-los ao vício dos tóxicos, encaminhá-los para as perversões e toda a respectiva sequela. É isto que aconteceu, como vocês sabem muito bem. Pessoas submetidas ao som impróprio podem ansiar por drogas. Canções de beber podem levar a pessoa a desejar beber mais. Algumas das velhas canções alemãs faziam tanto efeito como em salgadinhos. Eram tocadas em alguns bares para aumentar a sede e levar o indivíduo a beber mais, para maior aumento da renda do negociante. Agitadores esguelados e desvairados despertam os piores pensamentos na população, da mesma forma que Hitler, um orador talentoso, mas deformado, conseguiu levar os habitantes sensatos e sólidos alemães a um frenesi, a uma orgia de destruição e selvageria. Se apenas pudéssemos mudar o mundo, eliminando toda música discordante, todas as vozes desarmônicas que pregam ódio, ódio, ódio. Se apenas o homem pudesse pensar em amor, bondade e consideração para com o próximo, não há necessidade de que as coisas continuem como estão. Bastaria que pessoas resolutas de pensamentos puros produzissem sons necessários em música e fala para permitir ao nosso mundo tão tristemente lanceado recuperar certo grau de sensatez e acabar com todo o vandalismo e delinquência juvenil que constitui hoje um espetáculo diário. Aí fala da mídia também, a questão de todo tipo de coisa mais sanguinolenta, mais horrenda que é mostrado. E por fim, por que não iniciamos todos nós um período de meditação durante a qual pensaríamos em coisas boas, traduziríamos pensamentos bons? E isto é tão fácil porque o poder do som controla os pensamentos de numerosas pessoas. Som, contanto que por trás dele haja pensamento. Na verdade, poderia traduzir essa palavra pensamento por consciência. Uhum. Que haja uma intenção. Uma intenção, exatamente. Né? Qual a intenção que tá positiva. Sem dúvida. Então, como você falou, realmente, com consciência, a gente pode sim colocar um tijolinho de luz através da música. Eu fiz essa escolha de trabalhar neste contexto, né?
Sim, e Platão já dizia, né, César, que a música pode tanto elevar como destruir o homem, né? Sim, Então, sem e às vezes, dúvida. quando você vai tratar desse assunto, você tem que ir pisando em ovos, que às vezes as pessoas pensam que você está com preconceito musical, e não é isso. Isso é ciência. Não, A sem música, dúvida. ela é matemática, ela tem ritmo, tem harmonia, né? Melodia, e existem sons dissonantes que Sim, desequilibram a pessoa. Então, não é questão de ser preconceito musical, porque foi feito em comunidade, ou isso ou aquilo, não é isso. É que cientificamente é provado que desequilibra mesmo. Então, que sim. tipo de música a gente ouve nas nossas casas? Né? É. Inclusive, eu passei algumas experiências. Aliás, esses 7 anos, o que eu mais passei foi experiência. Eu tive que vivenciar muitas coisas para eu sentir na pele o que era aquilo, né? Se a música ela tem o poder de curar, né? Que eu até cito no livro, músicas de Beethoven, de Mozart, que eles curam até câncer, as células cancerígenas, né? Por que não utilizam isso nos hospitais? Então, a música ela é matemática. É interessantíssimo isso. Ela tem um ritmo, uma harmonia tão grande que ela harmoniza as células do corpo, dependendo da música, né? Então, não se trata de preconceito musical quando a gente fala de determinadas músicas que não são muito aconselháveis. Do jovem, por É, exemplo, ouvir, né? Minha monografia foi a temática A Música no Contexto Sala de Aula. Isso desde meu tempo de academia. Olha que legal, né? É isso, gente. A esse é gente diferenciado, precisa esse de professor. professores conscientes. A gente precisa que esse vídeo chegue a mais pessoas na escola, chegue aos hospitais, para a gente ir mudando esse contexto. Porque, assim, eu não sei quem disse isso, mas diz que a gente conhece um país pela música que é ouvida ali. A gente já sabe se aquele país é evoluído ou não. Este aqui foi o primeiro livro que eu lancei junto com o César Dick, ele fez o pós-fácil, né, César? Foi. E aqui eu também falo um pouco sobre o projeto Cantando Ideias, Despertando Consciências. Bom, quero agradecer a você, né, especialmente, parabenizar você pelo livro que você está lançando. O nome do livro é Pedagosofia, como é o nome do livro Pedagosofia. completo? Esse pedagosofia, ele fala da pedagogia, né, tem uma origem grega, né, a filosofia e a condução da criança. Paidos, agogos e Sofia, né? Que é conduzir a criança com sabedoria. Eu fui inspirada a escrever esse livro, primeiro porque eu passei muitas coisas, desde pequenininha. Primeiro eu passei como aluna na escola, né? Depois de adulta, eu resolvi me tornar uma pedagoga. E por aí foi, né? E aí eu via os problemas que aconteciam com as crianças nas escolas, até que eu fui passar também problema com o meu filho na escola. Então é muita história, é muita coisa envolvida que eu precisava trabalhar nessa temática, não tem como fugir, né? Então nesse livro eu trago assim como se fosse uma cronologia, né? Já desde lá da Idade Média eu tive que fazer um recorte porque a gente tem que ser mais objetivo, então eu fiz um recorte da Idade Média para cá, contando toda a história, né, para a gente se situar. O que a gente precisa fazer agora? E ali ficou uma cronologia bem bacana, que dá para entender todo o movimento que foi feito, não é? Você Ficou conseguiu assim, eu compreender? Porque você conseguiu ler o tive, livro. tive a oportunidade de ler e achei fantástico, então por isso eu estou parabenizando você. Tenho certeza que esse livro vai colaborar, né, de uma forma muito legal para que possa ser mais fácil entendido, porque, como eu disse a você, nós falamos durante a nossa conversa aqui, muitas vezes até as pessoas mais esclarecidas entenderam como fazer, como agir, ainda passa muito batido, como uma coisa normal, muitas coisas que são aberrantes, assim, aberradoras, digamos assim, e parece tudo muito normal, né? E o livro, ele traz uma consciência, ele tem um objetivo, e esse objetivo, eu tenho certeza que vai ser muito ampliado. O próprio livro, pais, com professores, com pessoas que têm a condição de ajudar a
implementar um novo jeito, né, de fazer aula, de fazer escola, de fazer educação, quero dizer assim, né? Parabéns. Os educadores, eles têm um papel fundamental nessa mudança, dessa Sem nova dúvida. era. É um papel fundamental. E eu conto até de ícones, né, da área da educação que fizeram assim uma grande diferença nas mudanças de eras, né? Foi a Maria Montessori, Rudolf Steiner, né, Loris Malaguzzi. Quem é educador aí já vai poder comentar aí que já conhece essas pessoas. Então foram ícones da área da educação que trouxeram assim avanços muito grandes. Porque eu até falo no livro, né, que as crianças, quando algumas de classe mais baixa entrava para a escola, ainda era penalizada com castigos assim de humilhação, né? Antes só era elite que podia ter acesso, mulheres então não podiam estudar, então teve todo um avanço, teve. Mas precisa avançar muito mais, gente. A gente está na era da tecnologia, a gente precisa avançar o nosso cérebro, que isso eu também falo, que é a área da neurociência que entra, e a música tem tudo a ver com isso, de desenvolver a neuroplasticidade do cérebro, que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de regeneração, e a música, nossa, é fantástica para essa área, recupera áreas que praticamente estavam lesadas e mortas, aparentemente, mas que através da música pode se recuperar. Tanto você usar a terapia passiva, que é você ouvindo a música, como a terapia ativa, que é você tocando o instrumento, aprendendo a tocar um instrumento. Tudo isso desenvolve o cérebro, né? Então, gente, se deixar, eu vou ficar aqui umas 3 horas falando, que é uma área que eu gosto muito. Sem dúvida. Então, vou encerrar aqui minha participação e dizendo que o seu livro, além de tudo que você falou aí até agora, também toca na parte mais profunda, que é trazer a consciência, mostrar ao ser humano que ele não é somente um corpo físico, que ele é um espírito que está aqui encarnado, que tem todo um contexto que precisa ser olhado, que precisa ser levado em consideração. Então, na minha opinião, inclusive, se saltasse direto para esse degrau aí, já seria o suficiente para resolver os outros. Mas como a gente às vezes não consegue, então vai na escadinha, tudo bem, estamos seguindo aí, né? Tem muito que ir obrigado. assim, né? Mas assim, parabéns. Só um complemento. E aonde entra a sua música, né? Que eu quero deixar um recado aqui, se tiver mais educadores aí me ouvindo. O educador, por ter essa influência tão forte na vida da criança, ele precisa estar equilibrado para poder lidar com essas situações. Então, isso, é um foco que eu também trago no livro, que é esse tema, quem é você? Se a pessoa, se o professor ou se os pais não sabem nem quem são eles, como que eles vão conduzir uma criança? Né? É um cego guiando outro cego. Né? Então, nesse livro, eu trago, né, algumas ferramentas que auxiliam nesse processo de autoconhecimento, de você compreender quem é você. E essa letra da música, ela é fantástica, né? Você é o quê? Um pedagogo? É um artista? É um palhaço? É um açougueiro? É um pipoqueiro? Quem é você? Você é uma centelha divina, só que você não tem noção disso. Eu fico muito feliz de ver que, além de você trazer toda essa questão mais acadêmica, que é mais aceita, digamos assim, para o público a qual você destina, o lugar onde você trabalha, né? Você também não está se omitindo de trazer uma questão que não é bem aceita, não é tão ainda aceita, que é a questão espiritual. Então, você está trazendo essa proposta. Me parece muito uma questão de mudar o paradigma. Valeu, Grécia. Um beijo. Tchau. Gratidão.